18 de outubro de 2021. No meu sonho eu estava em uma casa de madeira. Era uma casa do tipo americana. Estava de noite. As paredes da casa eram pintadas de preto. Eu estava na cozinha junto com a família Winchester da série Sobrenatural. Estávamos caçando um Djinn. Corremos atrás dele. Ele entrou em um tipo de elevador e o fechou. Nós abrimos e entramos. Houve uma ondulação no espaço-tempo. Me senti estranho. A partir daí minha respiração começou a ficar fraca. Saí de lá. Rapidamente olhei o relógio em meu braço. Eram 19h15. O Sam perguntou grosseiramente por que eu olhei o relógio. Então eles começaram a discutir. Fiquei procurando algum outro relógio. Vi na parede um relógio. Ele estava funcionando normal, porém ele estava marcando 8h04 da manhã. Olhei pela janela. Realmente estava de dia. O Djinn havia regredido o tempo para esse horário. De repente vários tiros foram disparados em nossa direção. Nos escondemos. Sacamos as armas e atiramos de volta. Me esgueirei até que saí na porta. Atirei em 2 homens. Então fiquei em pé. Dei 2 tiros em uma mulher muito bonita. Ela caiu no chão. Ela estava no alto de um condomínio. Corri e subi até ela. Então falei: "Eu sei que você está de colete." Ela abriu os olhos e apontou a arma para mim. Rapidamente segurei a arma. Fiz uma proposta a ela. Falei algumas coisas. Nesse momento o Jim Winchester chegou. Falei baixo. Disse para ela fazer parecer que era de verdade. Então me afastei. Me virei e corri na direção do Jim. A mulher se levantou e deu tiros em nossa direção. Nós corremos. Entramos pela porta e subimos a escada. A escada era muito alta e fazia muitas curvas. De repente o Jim reclamou sobre as galinhas que ficavam entrando e que ele não podia matar nenhuma. Enfim saímos. Havia uma árvore do lado de fora, porém seus galhos estavam secos. Ele subiu pelos galhos e se foi. Fiquei parado esperando, até que a mulher chegou correndo para perto de mim. Ela perguntou o que eu iria fazer. Falei para ela retornar e aguardar meu contato. Então subi nos galhos e fui prosseguindo. O cenário foi mudando. O local agora era um quintal com um cercado de madeira cinza. Eu estava no alto da árvore, porém haviam poucos galhos. Ela tinha só uns 3 metros de altura, e estava no meio do quintal. Atrás de mim havia um quadrado de cinzas no chão. Tinha um homem junto de algumas pessoas. Ele estava bradando alto. As pessoas bradavam junto. Era o mesmo brado do Mosley, da série Peaky Blinders. Eles bradavam: "Ao fim de Judá! Ao fim de Judá!" O homem fez um discurso cheio de convicção. Era um discurso de guerra. No outro quintal à frente havia um homem sinistro de roupa preta. Seu rosto estava escurecido apesar de estar de dia. O homem discursava convicto. Ele apontou para mim. Disse que eu era um deles e que os apoiava. Todos eles usavam roupas com símbolo nazista. Enquanto lhe falava, os irmãos Winchester chegaram. De repente senti um poder maligno crescendo em mim. Eu estava de olhos fechados. De repente havia um capuz sobre mim. Abri os olhos. Eles estavam iguais aos olhos do Anakin Skywalker, do filme Guerra nas Estrelas. Meus olhos estavam iguais aos olhos de um Sith. Eu estava muito maligno. Olhei para eles com desprezo. Falei que nenhum deles me interessava. Minha respiração estava muito fraca. Então abri a boca e soprei fogo neles. Me virei. Soprei fogo nos galhos de uma árvore. Eram vários galhos. Estavam secos e com folhas secas. Provavelmente eram da árvore em que eu estava. Queimei a árvore. Então o homem veio do outro quintal. Soprei fogo em uma parte vazia. Conforme eu soprava o fogo, tive uma visão. Vi vários espectros de soldados com roupas pretas e capacete, igual às roupas da SWAT. Porém tinha um símbolo nazista na manga.
O clima ao redor dos espectros estava escuro como se fosse de noite. Então parei de soprar. Minha respiração já estava bastante fraca. O Sem me fez alguma pergunta. Eu estava exausto. Mesmo assim respondi. Então abri os braços e me joguei de costas sobre as cinzas. Caí lentamente. A gravidade estava baixa igual no sonho em que atravessei as 4 dimensões. Caí de costas nas cinzas e comecei a adormecer, porém senti o homem vindo. Me levantei e corri, abri uma porta. Havia um galpão estreito, tinha em torno de 10 metros de frente e 50 metros de fundo. Corri pelo galpão, o chão ainda era de terra. Apareceu uma mulher na porta. Era a esposa do Barack Obama. Ela abriu a porta e entrou. Segurei no braço dela. Nesse momento eu era o presidente dos Estados Unidos. Falei para ela chamar 2 seguranças. Contei a eles sobre o homem. Falei alguma coisa sobre jurisdição, que ele só poderia ser preso em território americano, e que ele sempre conseguia escapar das armadilhas. Então falei para ela que quando ele entrasse deveria trancar a porta dos fundos, pois seria por onde ele entraria. O galpão em que estávamos era um consulado americano. Falei para ela ficar ali, que eu mesmo explicaria aos seguranças. Saí pela porta e chamei um segurança. Ele era um agente secreto. Falei para ele chamar outro agente, dei algumas instruções para eles. Minha respiração já estava bastante fraca. Notei que havia uma tatuagem azul no pescoço dele. Era a mesma tatuagem do Dijin. Ele estava encostado na parede. Mesmo assim tive certeza que era um agente de verdade. Então percebi que aquela conversa sobre prender o homem em prédio americano era de algum filme ou série que assisti. Não consegui mais respirar. Aí acordei.